Grande é o Senhor e a tua misericórdia, né, irmãos? Já confirmou a palavra várias vezes. Se houve dúvida, não temos mais, porque Ele é bom e misericordioso. Grande é o Senhor e a tua benignidade e a tua misericórdia. Salmo 139, versículo 23. Capítulo, versículo. É o verso, irmão, 23. Vai lá. Ajuda. O Senhor já falou, né, através de todos que vieram aqui ter oportunidade, através dos louvores, que Ele é bom e misericordioso e nós só temos motivo para glorificar e adorar o nome dEle. Verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Já foi falado de Davi aqui nesta noite, é um salmo de Davi. E 3 dias após meu esposo ter feito a cirurgia, naquela correria em casa, fazendo as coisas, eu comecei a sentir uma ansiedade, algo assim querendo me, preocupação, as tarefas, obrigações e tudo mais. E eu sentei na minha sala, fechei a porta do quarto que ele estava e senti desejo de adorar ao Senhor. Desejo assim de me derramar na presença dele. Não por desespero e nem por, meu Deus, e agora? Mas desejo mesmo de glorificar e bendizer ao Senhor. E eu sentei na minha sala, fechei os meninos, tudo fecham as portas, né? Porque a gente começa a adorar, os meninos fogem. E glorificando o Senhor e falando com o Senhor ali, adorando, louvando o nome dele e louvando alguns hinos. Eu gosto muito dos hinos da harpa. E o Senhor, eu falei, meu Deus, preciso de uma palavra. Quando eu falei, Senhor, eu preciso de uma palavra, veio este Salmo 139. Porque era uma ansiedade, assim, do coração, algo que não estava bom. Mas o Senhor, Ele conhece nossos corações, Ele nos sonda. Ele sabe quem somos nós. Os irmãos, as irmãs, conhecem este salmo completo. Eu não preciso falar versículo por versículo, parte por parte, mas o Senhor falou grandemente ao meu coração quando eu li este salmo. Porque Ele nos conhece, Ele nos formou, Ele nos gerou, Ele nos escolheu. Antes, que nós pensássemos, Ele colocou nós nos ventres da nossa mãe, e Ele nos permitiu chegar até aqui. E naquele momento de ansiedade, o Senhor falou comigo, através deste salmo, para que esse desespero? E quantas vezes nós nos desesperamos? Quantas vezes nós nos colocamos em um lugar que esquecemos que nós temos o Senhor Todo-Poderoso, mas nós somos falhos. Nós somos falhos. E como ser humano, Ele já nos conhece. Ele sabe as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Ele sabe o que eu e o que você suporta e o que nós não suportamos e o que muitas vezes fica oculto, escondido dentro do nosso coração. E por ler este salmo, o Senhor automaticamente, conforme eu lia, foi acalmando o meu coração, foi me dando uma paz, foi me dando uma tranquilidade na mente, que é algo que só o Senhor pode dar. Quando nós nos desesperamos ou nos preocupamos com excesso de preocupação com o nosso amanhã, com o futuro, com o que vai acontecer, com o daqui a pouco. E nós sabemos que tem sido falado muito sobre essa questão da ansiedade neste tempo. Tem se falado muito sobre os cuidados, E nós cristãos temos um certo preconceito com essa questão. Porque porque eu não oro, porque é o diabo, porque não sei o que, eu não sei o que é, mas eu sei de uma coisa, que Deus ele é poderoso. Em meio às nossas circunstâncias, os nossos porquês, em meio ao desespero da nossa alma, Ele é poderoso. Em meio às guerras, em meio às fraquezas, em meio aos levantes, em meio às fofocas, em meio a coisas que são arquitetadas, que nós muitas vezes nem sabemos, mas que o inimigo está arquitetando contra nossas vidas. O Senhor está vendo tudo. Não passa nada, irmãos,
está conosco, não significa que Ele não está no nosso barco. E às vezes nós nos sentimos só, em meio à multidão. Às vezes nós olhamos para o lado e não achamos quem. Estou com você, te entendo, um apoio. Mas o Senhor, Ele sabe. Quantas vezes você passou por angústia, quantas vezes nós passamos por situações de fraqueza, não fraqueza de um pecado, de um desvio, mas uma fraqueza de um cansaço, porque às vezes o cansaço ele vem de uma forma que às vezes a gente olha e fala, eu não consigo me levantar, sair daqui. Mas quando a gente lê este salmo, Senhor, Tu me sondas e conheces e sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda, irmãs, toda, né? Um pouquinho, né? Um terço, né? Meio. Deus conhece tudo. Ele sabe quem se levantou, Ele sabe quem está arquitetando, Ele sabe o que pensam, o que falam, o que dizem, e isso para Ele não há importância nenhuma. Porque cada um Ele escolheu, Ele chamou, Ele separou para algo. Ainda que o homem não queira, ainda que o inimigo não queira, ainda que declare a sua derrota, creia que aquele que te chamou, Ele é fiel para cumprir. Como a irmã já disse aqui, se fosse por nós mesmos, nós não estaríamos aqui. Se fosse pelo nosso desejo da nossa carne, pelo querer do ser humano, só Deus sabe onde nós estaríamos por aí. Mas o Senhor, com o seu amor, Ele veio e nos resgatou. Ele veio e nos tirou do lamaçal do pecado. Ele veio, tratou a nossa alma, tratou as nossas feridas, tem tratado, porque é algo, como ele falou, não cessa enquanto nós estamos aqui nesta terra. Nós vamos passar lutas, nós vamos passar dificuldades, nós vamos nos decepcionar, nós vamos nos entristecer, mas se estamos firmados na rocha, ainda que tristes, ainda que cansados, que fadigados, que desanimados, nós vamos estar de pé, porque quem te chamou, Ele não dorme. Quem te chamou não esqueceu nem de mim nem de você. Cada um, ele tem um chamado, ele tem um propósito. Às vezes a luta da irmã é maior que a minha é maior que a irmã, e por aí vai, não tem importância para o nosso Deus. Ele não olha como nós olhamos um para o outro. Ele não olha com julgamento, ele não olha com desprezo, ele não passa por nós sem dar paz, sem cumprimentar. Não. O tempo todo Ele tem derramado o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia pelas nossas vidas. Mas nós, como seres humanos, somos falhos. Nós, como pessoas, somos falhos. E às vezes ferimos uns aos outros sem perceber. Às vezes de propósito, às vezes por arrogância, às vezes por orgulho. Como a irmã disse também, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas isso não livrou ele de pecar. Isso não livrou ele de cair. Mas o Senhor, pela misericórdia, tratou Davi assim como tem tratado todos nós. E eu louvo ao Senhor, porque eu me considero uma pessoa muito falha. Porque eu sou falha, eu sou um ser humano, não sou perfeita em nenhum lado. Mas o Senhor, Ele vem tratando com a gente de uma tal forma, de uma tal maneira, que às vezes a gente nem reconhece quem sou eu mesmo. Porque é Ele, é o amor dEle, é a misericórdia dEle, é a bondade dEle. Então, irmãos, eu quero dizer nesta noite, o Senhor, Ele te conhece. Ele sonda o teu coração. Ele conhece o teu deitar, o teu levantar, não só o teu, como os dos teus, os filhos, o marido, tudo aquilo que você tem lançado na mão do Senhor, que você se preocupa, Ele conhece e Ele sabe, e Ele cuida, Ele trata. Às vezes os nossos passam por situações que nos atingem, porque nós estamos na vida do outro, mas é para tratar, e nós temos que estar de pé, como
A própria palavra do Senhor diz: vamos estar de pé. Às vezes nós não queremos passar lá junto não, mas tem que estar. E é você e você mesmo, e mais ninguém. Então, o Senhor, Ele sonda, Ele conhece o seu coração, o seu caminho, o seu deitar e o seu levantar. Nós olhamos a carcaça, mas Ele conhece o nosso coração. Ele sabe de onde Ele te tirou e para onde Ele quer te levar. Ele sabe para que lugar Ele quer pôr você e os teus, que Ele quer te usar como testemunho para aquele lá fora que te olha e não te dá nada, e para aquele lá aqui dentro que te olha e não dá nada também. Porque é assim que Ele faz. Ele faz na minha, Ele faz na sua, Ele faz na vida de todos nós, porque não somos só um deusinho, é só o meu Deus, só o seu Deus. Não, é um Deus só. É um povo só que vai morar no céu. Qualquer coisa na igreja que você faça, você não está fazendo para ir morar no céu. Você está ajudando na obra do Senhor. O que te leva para o céu é o quê? É você fazer aquilo que o Senhor disse na palavra dele. E eu glorifico ao Senhor por este salmo, porque Ele é misericordioso. Porque eu não sou capaz para nada, mas Ele é. Ele é. E eu estou de pé hoje por causa dele, porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Se não fosse a graça do Senhor, a misericórdia e a bondade dele. São muitas provações, são muitas dificuldades. E quando a gente fala de dificuldades, irmãos, não é com o meu irmão do lado, não. É com pessoas que a gente convive, é o dia a dia, é do momento que você aceita Jesus, acabou. O inimigo vai vir de todas as formas, vai usar. E não tem problema, porque nós servimos aquele que pode todas as coisas. Nós servimos aquele que veio para buscar um povo lavado e remido. Se é lavado e remido, Ele vai nos lavar todos os dias. Lavar a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, para que nós possamos ser puros e limpos para morar no céu com Ele. Porque este é o propósito. Este é o propósito. Para que a gente possa ser capaz de estar lá, naquele grande dia, um ao lado do outro, buscando ao Senhor, adorando o nome dEle, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, porque só Ele, não é marido, não é filho, não é mãe, não é pai, não é irmão, não é ninguém, é só Ele. Hoje tem um tal de dependência emocional. Eu queria que todo mundo fosse dependente emocional de Deus, da palavra. Porque se nós, incluindo eu sendo a primeira,